Olá, hoje estreamos um novo quadro, o Padre Responde. Estamos aqui com o Padre Luiz, seja bem-vindo, Padre. Obrigado. Ele é da Paróquia da Assunção, do Turmalina, e nós criamos o quadro e algumas pessoas nos enviaram as perguntas pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e o Padre vai responder as curiosidades das pessoas, as dúvidas que elas têm com as nossas crenças e costumes, ou alguma dúvida que ela tem em geral sobre a Igreja Católica. A nossa primeira pergunta é sobre casamento. Uma pessoa falou que o esposo dela, o companheiro dela, no momento, ele já foi casado na Igreja Católica. E ela queria saber por que eles não podem casar ou se eles podem receber pelo menos uma bênção. Ok, tudo bem, Essa? Tudo bem. Tudo bem, você que nos acompanha. Pergunta muito interessante. Eles não podem casar na igreja, mas querem saber se podem receber apenas uma bênção. Então, para a Igreja Católica, em se tratando de matrimônio, só há uma única maneira de receber essa bênção, que é através do matrimônio, do sacramento do matrimônio. Não há uma bênção maior ou uma bênção menor quando se diz respeito a sacramentos. Então, a única bênção que pode ser recebida é a bênção sacramental que o ministro ordenado confere ao noivo, ao cônjuge. Uma curiosidade, às vezes tem casais que não podem casar na igreja, aí chama o padre, chama o diácono para participar de uma festa. Eles casaram no civil, e aí chama o padre dá um pulinho na nossa festa. Aí o padre vai. Chega lá na festa, chega o momento, o pessoal fala assim: padre, você poderia dar uma bênção aqui para nós? Se o padre der essa bênção, ele vai estar casando este casal. Não existe uma bênção menor com uma bênção maior. É por isso que os padres e os diáconos são até orientados a não participarem desses momentos para evitar esse constrangimento. Se o padre conceder uma bênção, estará casando eles. E como eles estão impedidos ao casamento, não pode conceder. E muitas vezes também, agora já introduzindo a nossa pergunta, as pessoas confundem muito, acham que padre não pode ter amigos, Tem muito disso de ter amizade, amigos, e às vezes as pessoas julgam muito errado, quando o padre fica próximo de outras pessoas e tem uma convivência determinada. E a nossa pergunta fala sobre isso, Uma pessoa nos pergunta por que quando o padre tem uma amizade com uma mulher, as pessoas já olham com outros olhos, E ficam julgando aquela convivência daquela mulher com aquele padre. Então, a gente não pode falar o nome da pessoa, Mas você que fez essa pergunta, o importante é a sinceridade da sua amizade, do seu sentimento. Se você for reparar o que as pessoas dizem, então você não vai sair nem de casa. Se você tem um sentimento verdadeiro, é uma amizade fraterna, pouco importa o que as pessoas estão dizendo. Mesmo que não seja outros interesses, ou outros sentimentos, em hipótese alguma a gente tem que condicionar a nossa vida à opinião alheia. Cada um vive e sente de acordo com a sua experiência pessoal. Agora, temos aquele ditado popular: santo de casa não faz milagre. E a nossa próxima pergunta: por que é tão difícil a gente que está na caminhada evangelizar a própria família, na própria casa? Ok. É tão difícil e ao mesmo tempo é tão fácil. Porque qual é o lugar no qual as nossas máscaras não funcionam? É a casa da gente. Na rua a gente veste uma máscara, no trabalho a gente veste uma máscara, mas na casa da gente a gente é o que é. E por isso então, dentro de casa as pessoas sabem dos nossos defeitos, sabem dos nossos maus comportamentos, dos nossos vícios, enfim, sabem de tudo. Então a gente se sente envergonhado de falar uma boa palavra. Mas a gente pode transformar isso em uma situação muito bacana para evangelizar. Quando a verdade transparece, nós estamos diante de uma situação oportuna para falar a respeito do Evangelho. Não ter vergonha, mesmo sabendo que as pessoas conhecem sua fraqueza, os seus limites. Aliás, se a gente for esperar não ter nenhuma fraqueza, nenhum limite para falar do Evangelho, então todos nós vamos ficar de boca fechada, porque somos fracos e temos limites, e portanto a gente mesmo assim tem que ser instrumento da palavra de Deus onde quer que estejamos, sobretudo dentro de casa. E muitas pessoas têm medo
já ficam com aquele pensamento de quando for falecer, de quando for morrer, né, do julgamento, do purgatório. E a nossa próxima pergunta é isso. A pessoa pede para o senhor explicar um pouquinho o que é o purgatório, seria um lugar, o que no final das contas é o purgatório. Na verdade, ninguém pode dar uma resposta objetiva a essa pergunta, porque somente quem morreu é que pode dizer, né? Mas a gente vai falar a partir da nossa fé e a partir daquilo que a igreja explica. O purgatório não é um espaço geográfico, ele não é um lugar físico, ele é um estado de espírito. Aliás, depois que a gente morre, o Catecismo da Igreja Católica fala que nós entramos numa experiência atemporal, para além do tempo, para além do cronos, relógio, e entramos no kairos, que é um tempo para além da matéria. Então, quando a gente morre, quando determinadas pessoas, eu e você, ou quem quer que seja, esteja experimentando uma situação espiritual de purgatório, é como se fosse uma purificação para que a gente possa, em algum momento, ser digno de ser reintroduzido no reino dos céus. Mas, Padre Luiz, depois que morreu, acabou. O que você fez está feito, não tem como voltar atrás. Tem muita gente que pensa assim: enquanto você está vivo, você tem que fazer o que é bom, porque depois não tem mais jeito. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que mesmo depois de morto tem jeito, né? Existem várias passagens bíblicas que nos ensinam que aqueles que cometem pecados grandes e aqueles que cometem pecados pequenos podem ser remediados, sobretudo os pequenos, né? Quando Jesus, por exemplo, disse a Pilatos assim: tem pecado maior aquele que me entregou a ti. Bom, pecado maior, se Jesus fala que tem pecado maior, muito provavelmente tem um pecado menor. Ele também fala assim a respeito: vocês comam um mosquito, deixam passar o elefante, não me lembro agora se é assim mesmo que ele fala, né? O mosquito representa um pecado menor, o elefante representa um pecado maior. Então, existem pecados que nós cometemos, por eles serem tão pequenos, eles podem ser remediados e a misericórdia de Deus pode alcançá-los, até mesmo depois da morte. E lembrando daquela passagem bíblica de Lázaro, que faleceu, o pobre Lázaro, o rico foi para o Sheol e o pobre foi para o seio de Abraão. E lá do inferno, lugar de tormento, o rico fez uma prece e pedindo a Abraão: pai Abraão, deixa que eu saia daqui e vá até onde você está. Então, depois da morte, Jesus apresenta um diálogo entre alguém que está no inferno e alguém que está no céu. Se não houvesse nenhuma possibilidade de reconciliação, muito provavelmente Jesus não iria contar uma parábola que mostrasse um diálogo após a morte, porque não há possibilidade de reconciliação. O fato de Jesus ter contado uma parábola que mostra um diálogo acontecendo depois da morte, significa que há possibilidade de reconciliação. E aí que está e significa o purgatório, a possibilidade de reconciliação. Então, o purgatório não é lugar, é um estado um estado de espírito, de purificação. E muitas vezes nós somos orientados a se confessar pelo menos uma vez por ano, né? Se não for uma coisa frequente, você se confessa pelo menos uma vez no ano no tempo quaresmal. Mas nós sabemos que tem pessoas que confessam mais frequentemente, muitas vezes pode algum encontro que ela vai fazer, ela gosta de se confessar antes. E o padre pode negar a confissão à pessoa? E se, a partir desse momento, o padre nega essa confissão, se acontecer algo com essa pessoa? A igreja orienta: o padre nunca deve negar a confissão. Quando ele está impedido de atender naquele momento, ele é sempre aconselhado a fazer a seguinte pergunta: você pode esperar mais um pouco? Ou seja, 2 dias, o dia que eu estiver disposto, mais livre para atender? Porque às vezes naquele momento ele não pode. Então, o certo seria naquele momento, se ele pudesse atender. Mas se ele não puder atender naquele momento, ele sempre vai propor ao padre qual que é o melhor caminho para que essa pessoa possa fazer a sua confissão, mas jamais negar a confissão. O padre não pode. E se a pessoa vem a morrer sem ter colocado para fora
se confessado, né, é uma situação delicada, mas nós entregamos a misericórdia de Deus, tanto essa pessoa que teve o desejo de confissão, e é importante a gente falar isso, que o desejo de se confessar já é reconhecido como o perdão concedido, né? Eu não sei se vocês estão lembrados daquela passagem bíblica na qual aquela mulher entrou, ajoelhou-se e ficou aos pés de Jesus. Ela não pronunciou nenhuma palavra, nem disse verbalmente o que ela sentia, e Jesus disse: os teus pecados estão perdoados. Então isso significa que, mesmo ela não tendo confessado verbalmente, o Senhor enxergou o seu coração e a perdoou. Então, uma pessoa, se ela tinha o desejo de confessar e não pôde fazer isso, certamente o desejo já reconciliou ela com Deus. Aproveitando a oportunidade, na paróquia do Padre Luiz, se você deseja ter um atendimento com ele, se confessar, os atendimentos são todas as quintas e sextas, na parte da tarde, das 2 às 18. Só você ligar na secretaria paroquial, o telefone vai aparecer no vídeo e marcar o seu horário. E a nossa última pergunta que foi nos enviada já é algo mais direcionado às Santas Missas, a um rito que nós já temos o costume de fazer. No final do rito da comunhão, nós falamos: Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que palavra seria essa? Então, essa resposta da missa, ela está dentro do Evangelho, daquela passagem do centurião, que quando Jesus estava passando, ele saiu de casa e foi até Jesus e falou: olha, Senhor, lá na minha casa tem um servo meu, que está debaixo das minhas ordens, ele está doente, e eu gostaria que daí mesmo o Senhor falasse alguma coisa para que ele pudesse ficar curado lá. E aí Jesus insistiu: eu vou até a casa, né? O texto original fala dessa insistência. E aí ele falou: não, eu tenho fé. Qualquer palavra que o Senhor falar aí, eu tenho certeza que o meu servo vai ficar curado. Então, que palavra é essa? Qualquer palavra. Uma vez que tenha sido Jesus que a pronunciou, qualquer palavra saindo da boca de Jesus é capaz de nos salvar e nos curar. Então, as nossas perguntas foram respondidas. Agradecemos a você que nos enviou. Agradecemos ao Padre Luiz por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Que Deus e Nossa Senhora continue protegendo o Senhor em sua caminhada. E você que ficou com alguma dúvida, gostou do quadro, nos envie sua pergunta nos comentários. Se você tem dúvida sobre algum costume, alguma crença da Igreja Católica, se você não é católico, também pode enviar a sua pergunta, que o Padre vai responder. E muito obrigado por ter mandado a sua pergunta.